Meu nome é Eliene Andrade Moronti, eu nasci dia 20 de dezembro de 76, nasci em Belo Horizonte. A gente morar em Belo Horizonte a vida toda. Eu estudei na mesma escola do maternal ao ensino médio, então eu tinha muitos amigos, assim, a gente tinha um grupinho bem bacana. E eu tive uma infância bem legal, assim, não tenho só lembranças boas da minha infância. Andava de bicicleta, pela corda, elástico, joguinho de tabuleiro, saía com as amigas. Eu sempre quis ser mãe, então eu falava que eu ia ter 3 filhos, realmente eu tenho 3 filhos. E eu falava que eu ia ser médica a vida toda. Na época do vestibular, eu fiquei grávida, não vou fazer medicina. Meu irmão mais velho já fazia medicina na época, e aí eu via a rotina dele e eu pensava assim, eu não vou conseguir conciliar a maternidade com a medicina. E aí eu decidi fazer odonto, por ter uma flexibilidade maior. E como eu já tinha filho, eu tinha uma habilidade maior com as crianças, então eu atendia todas as crianças. E acabou que eu falo que a pediatria me escolheu, não fui eu que escolhi, né, a odontopediatria. A clínica que eu trabalhava fez um convênio com a APAE e começamos a receber crianças da APAE e ninguém queria atender, todo mundo tinha medo. E eu falava, pode mandar para mim. E quando eu vi, eu estava atendendo todas as crianças da APAE. E aí eu falei, gente, eu tenho que me especializar, né? E realmente foi a época que eu resolvi fazer especialidade. E aí eu comecei a lidar com as diferenças, as diversidades. Então isso entrou na minha vida muito cedo, né? Eu casei com 22. Eu conheci ele num baile de 15 anos. Eu tinha 14, ele tinha 17. Viramos melhores amigos primeiro, a gente contava tudo um para o outro. E aí ele foi fazer escola do Exército, né, militar. Eu fui fazer odonto. No dia do casamento a gente não sabia para onde ia se mudar, porque ainda não tinha saído as vagas. E aí a gente foi morar no Pará. O mais velho eu tive com 18 anos. Lá no Pará eu quis ter outro filho e o mais velho, a diferença de idade deles é 8 anos. Então eu já fiquei tentando e não conseguia engravidar. Então eu ainda tive isso, né? Eu achei que ia ser super fácil, porque o primeiro a gente não programou. E aí, de repente, foi difícil. E eu não conseguia. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí começa todo aquele processo de fazer exames e tudo mais. Depois de 1 ano e meio, engravidei. Ela já me tirou da zona de conforto no dia que ela nasceu. Ela ficou 40 minutos ininterruptos chorando quando ela nasceu. Ela já nasceu assim. E parecia que ela estava com dor, mas eu fazia de tudo. E aí ela já teve problema com o leite nas primeiras semanas. E aí na época, 20 anos atrás, não existia esse negócio de intolerância, APLV, não tinha nada disso. Era tipo assim, tem que ter uma cabra no quintal para dar o leite para a menina. Eu falei, gente, como que eu vou ter uma cabra no quintal? Tipo, impossível. Ela tinha sensibilidades com várias coisas, com várias roupas, ninguém sabia nada, ninguém... ela é assim, ela é irritada. Passando, ela foi crescendo, ela teve um problema intestinal com 3 anos. Desde a primeira comidinha dela foi com nutricionista, porque ela tinha problemas intestinais graves. Ela não evacuava por nada, então era bem complicado. Aí foi crescendo e foi melhorando os sintomas que ela tinha, que eram gastrointestinais. E, na verdade, eu só fui ter o diagnóstico dela mesmo quando ela teve Covid em 2019. Quando ela tinha 17 anos. Como ela desempenhava bem na escola, com os amigos, e na parte orgânica, né, os sintomas que ela tinha, os médicos não chegavam a conclusão nenhuma. Quando ela teve Covid, ela teve todos os outros sintomas que ela não tinha tido antes. O pé e a mão ficava roxo, ela desmaiava do nada, ela tinha dor de cabeça sem sentido, e ela tinha mal-estar com tudo e ninguém sabia o que era. Nesse ano, a gente foi em 23 especialistas e ninguém sabia o que ela tinha. Aí ela começou a fazer fisioterapia, porque a coluna dela tinha um desvio grande, e aí ela começou a lesionar na fisioterapia. Ela luxava. Então, qualquer movimento que ela fazia, ela luxava. E ela sempre estava imobilizada. A perna imobilizada, o braço imobilizado, sempre estava alguma parte imobilizada. E aí, um dia, numa consulta de rotina com o Procton, ele começou a perguntar coisas aleatórias. Como é que é seu sono? Você dorme bem? Você acorda à noite? Você tem taquicardia? Você desmaia? Porque na hora ele sacou, entendeu? Com as perguntas que ele foi fazendo. E aí ele fez uma listagem de coisas e no final da consulta ele falou, você tem uma síndrome. Essa síndrome chama síndrome de Ehlers-Danlos.
Cada pessoa manifesta de uma forma. O dela é mais o sistema gastrointestinal que é prejudicado. E a coluna, né? Então ela fez tratamento no SARA, porque a coluna dela ficou com um desvio grande, porque a musculatura não consegue ter força para segurar a coluna adequadamente. E aí ele fez essa descoberta. Aí eu falei, gente, tudo se encaixa. Aí eu comecei a encaixar tudo, porque desde pequenininha ela tinha sintomas. Só que nunca ninguém conectou nada com nada. Então, quando ela chorava, é porque ela tinha dor, porque o intestino dela não funcionava. De posse de um diagnóstico, qual que é a qualidade de vida que ela vai ter? Qual que é a expectativa? Porque ela estava fazendo vestibular para medicina, porque ela não conseguia assistir aula. Ela não conseguia assistir aula na escola, aula do cursinho, ela não conseguia ficar sentada 4 horas. E aí eu falei, bom, agora a gente vai ter que correr atrás, né? Para ver o que podemos melhorar. E aí eu comecei a procurar pessoas que tinham essa síndrome. O médico que fez o diagnóstico, a esposa dele tem essa síndrome, por isso que ele sabia tanto. E ela é médica. E aí ele me ligou e perguntou se eu precisava de alguma coisa. E eu falei assim, eu posso conversar com ela? E aí a gente ficou grandes amigos, né? E ela veio e ela falou para mim, você quer que eu converse com a sua filha? Eu falei, sim. Então elas conversaram. Aí foi bom porque ela vem do futuro me dizer que é difícil, mas é possível. Tem coisas para serem feitas, para diminuir, para aumentar a qualidade de vida, para diminuir sintomas, mas que é possível. Então, isso foi muito bom. E eu acho que o maior ativo que a gente tem quando a gente tem um diagnóstico é achar a nossa turma, vamos dizer assim, né? Esse doutor, ele me encaminhou para todos os médicos que sabiam lidar com a síndrome. Então, eu achei uma pediatra especialista em doenças raras, que é especialista nessa síndrome específica, e eu fui nela. E ela coordenou todos os outros. Então, ela fez um exame mega, super, triper detalhado, me pediu exames que eu nem sabia que existia, e aí ela rastreou todos os sistemas, vamos dizer, para dizer, ó, aqui temos problema, aqui temos que ficar atento, aqui não tem nada, aqui tem, aqui não. Ela ficou muito deprê, porque ela falou para mim, eu achei que era um problema de coluna, e agora eu sei que eu vou ter dor a vida toda, que a minha vida vai ser limitada. Então, para ela, foi a imposição de um limite. E é difícil trabalhar isso. Até hoje, assim, ela faz faculdade, ela sai com os amigos, ela faz as coisas, mas ela fica exausta. E aí ela fica um pouco rebelde, às vezes, que ela se sente ultrajada. Tipo assim, por que para todo mundo é fácil, para mim é difícil? Então, assim, eu converso muito com ela com relação a isso. Todo mundo tem seus limites. Todas as pessoas têm seus limites. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Recentemente tive outro diagnóstico, eu falo que nada anda sozinho, né? Ela teve diagnóstico de TDAH, e coisa que a gente já notava muitas coisas, mas não tinha diagnóstico. Como ela tem superdotação, ela sempre passou bem, só que eu acho que a vida vai impondo dificuldades, né? Quando você fala a vida adulta traz responsabilidades. E aí vai aumentando a carga de coisas e ela começou a se enrolar. O problema hoje é a gestão do tempo, a gestão dos processos, fora lidar com sintomas que vão e vêm, né? Então, hoje em dia, o que ela faz? Medicações, ela tem algumas medicações para dor, ela toma alguns remédios para ansiedade, porque às vezes ela fica deprê, por causa de limitações que ela tem. E aí tem esse balanço que nem sempre é fácil, mas eu falo que a gente tem os pratinhos da vida que a gente carrega, né? E a gente tem que escolher quais a gente vai deixar cair. A mãe é aquele ser que, para eles, está tudo certo. Eu falo que a gente finge normalidade e depois vai chorar sozinha, entendeu? Porque às vezes eu falo, gente, eu só precisava de um tempo para fazer só uma coisa para mim, que ninguém precisasse de mim. Agora eu consigo, mas tem épocas que eu falo, meu Deus, parece um meme da internet. Eu tenho, né, pessoas com quem eu converso, que são da minha confiança e tudo, e às vezes eu falo assim, gente, quem carrega pedra, todo mundo acha que pode carregar mais, né? Então, mas ninguém acha que quem carrega pedra precisa de um momento também para receber um colo, né? Então, tem momentos que é difícil. Quando dá, eu consigo dar umas fugidas e sair com umas amigas, fazer uns
umas videochamadas, entendeu? Meu marido é muito parceiro também, a gente está sempre junto, a gente sempre conversa abertamente sobre as coisas, a gente sempre está saindo só nós dois também. O que eu vejo com as mães é que a carga é muito grande. E mãe é 24 horas. Não é igual um trabalho, que você chega lá e você acabou, você vai para a sua vida pessoal, fazer outras coisas, esparecer, sei lá. Não existe isso. E às vezes está tudo muito bem, muito estável e de repente tem uma queda. Você tem que largar tudo e passa o dia no hospital. Por uma coisa que você nem sabe o que é. Tem um estudo que diz que as mães atípicas, elas têm psicologicamente semelhante a soldados de guerra que estão em guerra. Por quê? Porque você está 24 horas alerta, você não relaxa, entendeu? A maioria das mães que não tem válvula de escape nenhuma, que está muito sobrecarregada, são mães sozinhas, que não têm rede de apoio, porque o que acontece é que o diagnóstico separa os casais, em sua grande maioria. Vou dizer grande maioria porque eu conheço muitos. E aí é só um que está no jogo, entendeu? E aí você está sozinho. A adversidade mesmo, a dificuldade de lidar com isso, se torna a vida dela. As pessoas ficam presas ali, aí aquela criança cresce. E ela se torna relativamente independente. A gente quer que eles se tornem independentes, mas aí a gente não deixa que eles sejam. Porque eu dependo daquilo, né, para ser quem eu sou. Então eu não quero ser essa pessoa que depende do filho para ser quem eu sou. Eu quero ter a minha vida profissional sólida, independente da fase mãe, mas que eu seja sempre o porto seguro deles, que eles possam bater suas asas, ser autônomos aí nas suas vidas. Eu não tenho medo, porque eu acho que eles têm que ter asa para voar. E eu vou estar aqui, né? Então, voem e voltem. A gente devia incentivar nossos filhos a reforçar as habilidades que eles têm, sabe? Em vez de estar tentando só trabalhar as inabilidades. Eu vejo hoje, a escola faz isso, coloca a criança numa caixinha, sufoca as habilidades dela e só enxerga aquilo que ele não consegue fazer. Aquilo que ele consegue fazer, ninguém aponta. Sabe aquela vozinha que te diz assim, não é isso, não vai dar certo? Que a gente aprendeu a sufocar? Não sufoca. Mulher tem uma intuição. Mãe, então, a gente sabe, você só tem que ouvir aquilo que está lá gritando para você, que você não deixou, né, a vozinha falar. Deixa a vozinha falar.